Que eu converso agora com o especialista em contas públicas e economista da Gol Associados, o Murilo Viana, que já está aqui com a gente. Murilo, muito bom dia para você, sempre muito bom poder falar sobre esse tema aqui contigo. Bom dia, Débora. Eu reforço aqui também. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Murilo, olhando menos para o número de outubro e mais para a curva, qual que é o ponto de não retorno dessa dívida brasileira? Existe um nível a partir do qual tipo, o ajuste fica muito mais doloroso ou o risco é mais dessa trajetória realmente desenfreada que que a gente tem pela frente do que um número mágico do quanto seria ou não o ideal em relação à dívida pública? Olha, Débora, essa pergunta é bem interessante. Nós temos dois problemas aí, né? Nós temos um problema de patamar de dívida e um problema de dinâmica dessa dívida, né? O patamar da dívida brasileira, ela é razoavelmente alta, né? E se soma ali aos custos financeiros da rolagem dessa dívida com juros dos maiores do mundo, né? Então, nós estamos trabalhando ali com uma Selic ali na casa dos 15% e uma tendência, obviamente, nos 12 meses de alguma queda em relação a esse percentual, mas nós temos ali uma inflação abaixo dos 5%. E quando a gente olha isso, nós temos uma dinâmica de crescimento, de pressão sobre despesas financeiras muito grandes. E do lado do resultado primário, nós temos fragilidades claras. Então, quando a gente olha o resultado primário efetivo, nós estamos tendo um déficit ali muito mais próximo dos 100 bilhões do que do déficit zero do ponto de vista primário. E num cenário de juros mais cadente, de um juros no horizonte de médio prazo, um juros menor, um juros real, nós deveríamos ter ali um resultado de superávit primário de pelo menos uns 2% para tentar estancar esse crescimento da dívida. E vale observar que o Brasil está tendo essa trajetória de crescimento da dívida a despeito de um ritmo econômico que surpreendeu positivamente nos últimos anos. Ou seja, se nós colocássemos ali uma taxa de crescimento média uma taxa de crescimento média mais baixa, mais compatível com as expectativas de mercado de crescimento potencial da economia brasileira no longo prazo, nós teríamos ali, portanto, uma trajetória de crescimento da dívida ainda mais significativa. Ou seja, tudo isso traz um quadro de bastante incerteza em relação à dinâmica da dívida pública, o que torna, obviamente, quanto maior o patamar da dívida pública, mais difícil fazer o devido ajuste, já que o custo do ajuste se torna mais significativo. E do ponto de vista das despesas, nós sabemos que existe uma rigidez muito grande e cada vez mais o espaço de manobra deste governo, qualquer governo que seja, que é o espaço de manobra das despesas discricionárias se torna ali cada vez mais cadente, prejudicando o investimento público, programas de governo, portanto, vai levando a uma falência ali da gestão estratégica das políticas públicas e da política fiscal como um todo. Pois é, Murilo. E aí, olhando um pouco para frente, né, a gente sabe que essa questão do cenário fiscal já tem sido pontuada pelo Banco Central, não é de agora, inclusive. As últimas atas frisam bastante sobre isso e há uma preocupação não só da ata como, né, do próprio Copom, mas como também de diversos economistas pelo Brasil. O fato é que o prêmio de risco embutido nessa curva de juros, ou seja, se a gente tiver essa dívida contínua subindo mesmo com arrecadação forte, o que esperar da taxa de juro neutra para o Brasil, né, nos próximos anos? Porque a sensação que dá é que a gente está meio que condenado a conviver com os juros estruturalmente mais altos, justamente por não conseguir enfrentar essa despesa pública, ou seja, é correta essa percepção nesse momento, porque mesmo que a gente tenha, né, com um efeito defasado, uma taxa básica e um juro neutro conseguindo controlar a inflação, por outro lado, a gente tem um aumento de risco que impacta definitivamente a precificação de ativos e que também, obviamente,
né, traz esse efeito de juros mais altos, ou seja, passamos a ter então uma nova realidade de juros real mais altos, justamente porque a gente não consegue ter um controle fiscal. Qual que é a análise que você faz sobre isso? Olha, o próprio Banco Central traz isso nas suas análises sobre juros neutros, né? Então, o Banco Central aponta ali, periodicamente recalcula a expectativa em relação aos juros neutros no Brasil e já demonstra que tem uma pressão de juros neutro a mais elevado, né? Nós temos também ali, por outro lado, o próprio Banco Central, nós temos uma meta de inflação considerada ousada para o padrão de país, historicamente com inflação média um pouco mais elevado e também com problemas estruturais do ponto de vista fiscal, que também pressiona o Banco Central a uma política de juros mais apertada. Então, por exemplo, como a meta de inflação próxima ali a 3% e com a banda apertada e com o Banco Central, por N motivos, tendo dificuldade de fazer a inflação convergir ali para o centro da meta. Isso também pressiona o Banco Central a manter uma política de juros mais apertada. Então, são múltiplos fatores que se somam a essa questão do problema fiscal, mas sem dúvida alguma o problema fiscal reverbera de forma bastante significativa, né? Nós sabemos também que o Brasil é um dos países que apresenta uma das maiores ali volatilidades média do câmbio. Quando a gente olha para a volatilidade média do câmbio, nós sabemos que existe um efeito ali chamado press-through, né? Um efeito de passagem da variável câmbio para os preços domésticos, via importações, via inclusive preços públicos, contratos de concessão, que muitas vezes acabam estando ligados ao IGPM. Então, nós temos um múltiplo fator. O Banco Central olha muito para essa questão, obviamente, quando olha para a política de crédito, a gente olha muito para políticas, inclusive políticas de governo que vem adotando a políticas de crescimento de crédito, mas também inovações do mercado de crédito brasileiro, né? Quando a gente olha para a questão do mercado cambial, tem essa especificidade estrutural do Brasil de grande volatilidade cambial e efeitos de press-through. Quando o Banco Central olha para a meta de inflação, essa meta de inflação considerada ali mais apertada, com N dificuldades do Banco Central de perseguir, também acaba levando a uma pressão de juros mais elevado, né? Então, tudo se soma a um contexto também de política fiscal bastante desafiadora e sem perspectiva, né, de melhora. E quando a gente olha, o governo tem sua responsabilidade, mas a gente tem que perceber que as dificuldades do Congresso sempre foram marcantes ao longo da história do Brasil. Mas nos últimos tempos, com a grande polarização e a disputa eleitoral sendo disputada voto a voto, tanto a posição quanto a oposição muitas vezes tem mais dificuldade de adotar políticas consideradas ali que podem gerar problemas na popularidade. E as disputas entre os poderes também têm resultado em respostas de maior independência que resultam, na verdade, em fragilidade fiscal, como nós vimos aí recentemente o Congresso Nacional aprovando diversas medidas consideradas retaliatórias ao governo, mas que resultam, infelizmente, em danos fiscais consideráveis. Uhum. Agora, Murilo, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, muito rapidamente, porque eu não queria deixar de fazer essa comparação internacional, porque o Brasil já é uma das economias mais endividadas, né, da América Latina. A gente falou sobre isso aqui pouco antes de chamar você aqui para esse papo. Qual que é o risco da gente começar a ser precificado muito mais agora com um país de alto risco fiscal do que como um emergente médio na tua avaliação, né? Que tipo de sinal o governo teria que dar ainda nesse ano de 2025 para poder não escorregar para esse grupo? Dá tempo, né, da gente ainda dar esse tipo de sinalização em 2025? Olha, o governo tem indicado uma busca de não tentar mudar a meta fiscal do ano que vem. Com certeza, dentro da equipe econômica, tem a percepção de que a mudança da meta fiscal de 2026, por exemplo, poderia trazer danos à imagem do governo, problemas também eleitorais, mas decorrentes de fatores outros do ponto de vista macroeconômico. Nós sabemos que durante a corrida eleitoral, normalmente os agentes ficam mais sensíveis ali às informações, nós temos ralis muitas vezes contra ou a favor da Bolsa,
contra a favor das variáveis macro do país, né? Então, o governo tem sinalizado que não quer mudar a meta fiscal. Por outro lado, os analistas de mercado têm apontado que cada vez mais o cobertor ficando curto, sobretudo quando a gente olha aquela questão, por exemplo, da necessidade de ter que se buscar o centro da meta fiscal. Então, o Tribunal de Contas da União está para decidir se o governo tem que buscar mesmo o centro da meta fiscal durante a execução orçamentária de 2026. Se isso acontecer, o governo vai ter que fazer contingenciamentos expressivos em ano eleitoral, que também entra em choque de novo essa questão de uma disputa eleitoral extremamente apertada, um Congresso também que não quer abrir mão de fazer suas emendas, executar suas emendas parlamentares, ou seja, o arranjo político problemático e a questão das contas públicas. Então, nesse jogo ali, provavelmente a decisão vai ser, caso seja decidido no Tribunal de Contas da União, de fato, o governo tem que buscar o centro da meta 26, altíssima chance do governo ter que mudar a meta fiscal do ano que vem. E, obviamente, isso se soma a esses fatores que você pontuou e gera mais estabilidade e provavelmente vai levar a uma revisão estrutural do arcabouço fiscal a partir do próximo governo, uma vez que a forma como ele está e a âncora fiscal construída nos últimos anos se mostrou impraticável e, na verdade, não cumpre com os objetivos principais dela, que é gerar uma trajetória de estabilização da dívida pública brasileira. Perfeito, Murilo, sempre muito bom esse papo contigo. Muito obrigada pelo seu tempo. Conversamos aqui com o especialista em contas públicas e economista da Gol Associados, Murilo Viana. Uma ótima semana para você, Murilo. Até a próxima. Eu que agradeço, igualmente. Até mais.